Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Olá, povo de Deus, povo que nos assiste, que nos vê a cada dia. Você que tem acompanhado os vídeos do canal Moisés Santos, eu quero dizer para você nesta noite que é um motivo de alegria em saudar você, em cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Você que não é evangélico, eu cumprimento a você também com uma maravilhosa noite de salvação. Que Deus possa estar te alcançando, que Deus possa estar te abençoando, levando vitória sobre a sua vida. Que o Senhor Deus possa estar nesta hora indo ao seu encontro para te dar a vitória a qual você necessita, a qual você está pedindo a Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família e te dando vitória. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para nós, para o nosso coração neste momento. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra revelada para o nosso coração. Palavra forte da parte de palavra forte da parte de Deus para os nossos corações. Louvado seja Deus. E daqui a pouco também iremos orar a Deus fortemente para que o Senhor possa abençoar a sua vida, você que necessita de uma bênção de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra de Deus hoje. Louvado seja Deus, no livro de Marcos, no capítulo 9. Uma palavra conhecida, mas que renova em nosso coração a cada dia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz assim, e quando Marcos 9, versículo 14, tá? Louvado seja Deus. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vindo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Louvado seja Deus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer.
Louvado seja Deus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Louvado seja Deus. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Eis aqui uma palavra de Deus para o nosso coração neste dia. Louvado seja Deus. Eu sei que a maioria das pessoas que talvez está acessando este canal, louvado seja Deus, pode estar pensando, é normal que a gente pense. Mas quem assiste este canal, a maioria é tudo evangélicos, né? Os evangélicos não têm demônios. Louvado seja Deus. Mas aí que você engana. A palavra de Deus hoje é para o evangélico e é também para quem não é evangélico. É para quem tem demônio e para quem não tem demônio. É para quem tem doença e para quem não tem doença. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra de Deus hoje é tanto para a pessoa que está oprimida, quanto para aquele que tem alguém dentro de casa que está oprimido, e também é para o evangélico também, é para o pastor, principalmente. É para o pastor, é para o obreiro, é para a obreira, é para a pastora, é para o presbítero, para o diácono em geral, é para o cooperador. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz nesta noite, louvado seja Deus, que Jesus chegou ali em um certo lugar e de repente ele vê uma multidão. E essa de multidão, eles estavam discutindo entre si, como diz, estavam discorrendo entre si, discutindo e conversando e alvoroçando-se. Jesus chega e pergunta o que é que está acontecendo, porque está discutindo, o que está rolando aí, na linguagem de hoje. Aí um homem entre a multidão, vem até Jesus e diz: olha, louvado seja o nome do Senhor, é porque trouxe a ti o meu filho, que está endemoniado, é lunático. Às vezes esse menino lança-se no fogo, na água. O diabo tenta tirar a vida dele o tempo inteiro. Mas eu levei até os discípulos do Senhor e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Eu quero dizer para você uma coisa, que aquele menino há muito tempo sofrendo de uma situação que não se podia resolver na medicina. Não adianta, se alguém está endemoniado, não adianta ir na medicina, porque não vai resolver. Não adianta ir para os médicos, passar antidepressivo, passar remédios, que não vai resolver. E aquele moço, quantas vezes o seu pai, quem sabe, tinha corrido atrás, procurado um jeito para que aquele moço, aquele jovem fosse curado, aquele menino fosse restaurado daquele problema que ele sentia. Mas nada que aquele pai tinha feito até aquele dia tinha resolvido o problema daquele seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando você está passando por uma situação difícil e você fala assim: puxa,
agora eu vou, ali está a minha solução, e é lá que eu vou, ali está a minha solução. E quando você chega lá, não é o que você esperava. Aí mais uma frustração vem sobre a sua vida, porque você estava esperando que o milagre fosse acontecer, que aquela sua bênção viesse, e de repente você não recebe. É como se Naamã tivesse mergulhado 7 vezes e não tivesse sido curado. A frustração viria sobre a vida dele. Mas eu quero dizer para você, aquele homem, depois de tanto sofrimento com seu filho, porque ele diz aqui claramente nesta palavra, que ele fala para Jesus: tem misericórdia de nós, ajuda nós. Porque quem tem um filho endemoniado, quem tem um filho nas drogas, quem tem um filho doente, com problema, é o pai, a mãe e a família sofre junto. Todo mundo está imbuído nesse pacote de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela vem nos falar nesta noite que aquele homem, a esperança dele com certeza estava que os discípulos fossem expulsar aquele mal. Mas quando ele chega lá, os discípulos não conseguem expulsar o demônio que estava sobre o seu filho. É uma frustração grande. Eu quero dizer para você uma coisa aqui hoje. Jesus então, aleluia, diz para o pai daquele moço: olha, traze-no aqui, traze o menino aqui até mim. E aí quando trouxeram o menino, Jesus, louvado seja Deus, expulsou o demônio daquele menino, louvado seja Deus, do filho daquele homem. E aquele filho foi restaurado por Jesus. Aquele demônio arredou o pé, bateu em retirada. Jesus disse: eu te repreendo, vai embora e não entres mais nele. Jesus repreendeu aquele espírito da vida do menino e ainda ordenou: não entre mais nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o sofrimento daquele homem então, daquele filho, daquela família, foi colocado ponto final. Porque aquele homem então agora se deparou com alguém que estava revestido de autoridade do Espírito Santo de Deus. Alguém que estava, aleluia, revestido de poder. E ordenou que aquele demônio fosse embora, e aquele demônio foi em retirada. E Jesus pergunta: há quanto tempo esse menino, esse moço está assim? Aí, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que o pai disse: olha, desde a sua infância. Então aquele moço, louvado seja Deus, perdão por estar dizendo menino, né? Aquele moço então, louvado seja Deus, ele foi restaurado. Aquele homem, ele começa a descrever para Jesus tudo que ele tinha passado, que aquele menino fazia, usado pelo demônio. Porque aquele menino era mudo, ele não falava. Louvado seja Deus. Se ele não falava, como é que aquele menino podia suplicar a Deus, aquele moço podia suplicar a Deus de repente por uma cura, por um milagre? Então o diabo, ele já se recrescia para cima deste moço. Louvado seja Deus, fazendo sofrer mais ainda. Então esse menino, esse moço, melhor dizendo, não era só uma pessoa muda, né? Ele era uma pessoa totalmente lunática, né? Então é uma pessoa que dava muito trabalho. Era uma pessoa que lançava a hora no fogo, a hora na água. Imagina como era a vida dessa pessoa, desse moço, né? Oprimido. Você imagina? Esse pai aguardava, como aquela mulher do fluxo de sangue, um dia, quem sabe, encontrar com Jesus. Louvado seja Deus. Mas aí ele encontra com os discípulos de Jesus primeiro. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio que estava naquele moço.
Então vem mais uma frustração, porque aquele pai, ele foi até uma pessoa evangélica, uma pessoa que andava com Jesus, que ele dizia andar com Jesus, mas não teve o milagre que alcançava. Então a realidade, louvado seja Deus, é que tem pessoas que eles acreditam que eles podem viver o milagre, mas podem não acreditar que o milagre pode ser feito através do servo do Senhor Deus. Tem gente que está com a Bíblia na mão, que pode acreditar que vai viver um milagre. Eu estou vivendo pela fé. E na realidade não é bem assim. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está dizendo que Jesus diz assim: olha, geração incrédula. Ó, geração incrédula. Ele segue dizendo que se tiver fé como um grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui, vai para acolá e tal, vai suceder, e não haverá nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E será que está acontecendo nos dias de hoje? Se isso aconteceu com quem andava com Jesus no passado, isso também pode estar acontecendo nos dias de hoje. Tem gente que não acredita ainda, está na igreja há 1000 anos e não acredita que pessoas podem ser libertas através do nome de Jesus. Não acredita que o Senhor Jesus pode usar alguém para poder pôr a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar o demônio em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, se você não acredita, então começa a acreditar, porque para a glória de Deus, através do nome de Jesus que fala nesta palavra, aleluia, eu já, pela misericórdia do Senhor, para a glória do Senhor, a gente já tem feito esses trabalhos na igreja, ali em Minas Gerais, em São Paulo. Quantas vezes expulsamos demônios em nome de Jesus? E Jesus diz assim na sua palavra: não maravilheis porque os demônios vos obedecem, sai, porque mais vale estar com o nome escrito no livro da vida. E tem outros porque expulsa o demônio, acha que é mais espiritual do que os outros. Jesus está dizendo que eles não expulsaram porque não tinha fé para isso. E além de não ter fé, Jesus ainda diz mais, porque não jejuava. Aleluia. E também não orava. Jesus então vem corrigindo, dizendo: essa a casta que só sai através ou por meio de jejum e oração. Então, para começar, se você está diante de uma obra de Deus e você não ora e não jejua, já vai ficar difícil para você. Se você quer fazer trabalho de libertação, expulsão de demônio em nome de Jesus, tem demônios que vai sair por fé em Jesus, mas tem demônios que você tem que orar também, tem que jejuar, porque Jesus falou isso. E os discípulos então foi chamado o quê? De pessoas que não tinham fé, de pessoas que não oravam e que não jejuavam. Eu disse para você que esta palavra de Deus é para nós crente e evangélico, é para obreiro, é para pastor, é para diácono, é para presbítero. Eu quero contar uma coisinha para você aqui. Existem pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas não oram para fazer a obra de Deus. E por isso então as pessoas entram dentro da igreja e saem pior do que quando chegou. Eu digo para você que se eu tivesse filmado, eu postava aqui para você ver. Eu pastoreava uma obra de Deus. E lá foi uma pessoa que estava carregada de demônios. E aí, pela misericórdia do Senhor, eu expulsei os demônios juntamente com a igreja, em nome de Jesus, orando e jejuando, expulsamos aqueles demônios em nome de Jesus da vida daquela mulher. E ela avisou para mim e falou assim: olha, você se prepara, porque domingo eu vou trazer minha neta aqui. Se eu tinha tantos demônios assim que vocês viram, a minha neta tem muito mais. Se prepare. Ela ainda avisou. Ela avisou. A avó daquela moça avisou. Pois eu quero dizer para você uma coisa. Quando foi no domingo, ela trouxe a neta dela. Aí teve um vaso lá que gostava muito de pôr a mão na cabeça de pessoas lá na igreja. Aí de repente ele pôs a mão na cabeça da moça. Aí aquela moça não saiu demônio nenhum dela. Mas quando encerramos o culto, eu estava ali ainda conversando com os irmãos.
fazendo uma oração com imposição de mão, ali no altar. E de repente o irmão tinha saído junto com a neta dessa mulher e ia pela rua. De repente ela falou: olha, eu estou pior do que quando eu entrei dentro dessa igreja. Olha como é que minhas pernas estão todas bambas. Eu não estava desse jeito. Aí aquele irmão falou: não, o pastor Moisés não gosta que isso acontece. Não foi ele que orou por você. Vou voltar com você lá de novo, o pastor orar. Aí o irmão trouxe, a igreja não tinha fechado ainda. Aí eu falei: ô irmão Moisés, ore por essa mulher aqui. Ela estava aqui, não está sentindo bem não. Aí oramos a Deus. Aquela mulher caiu, o demônio caiu, jogou ela por terra, igualmente aconteceu aqui com esse pessoa endemoniada. Ela caiu ali, caiu assim, a maneira de dizer, né? A irmã segurou ela foi até o chão. Ali eu orei pela misericórdia de Deus, expulsamos os demônios daquela moça. Aquela moça levantou sã e sem um espírito em sua vida. Então ficou a avó e a neta toda liberta, em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, então aquele irmão que fez isso, ele depois ele mesmo falou para mim: pastor, eu não estou orando e nem jejuando, pastor. Eu falei: então vem orar comigo, todo dia 6 da tarde eu estou aqui orando, para nós começar o culto às 7, então vamos orar de 6 às 7, para depois orar de novo a partir das 7. Dificilmente a pessoa vinha orar. Então, como que a pessoa vai ante essas pessoas para poder receber uma oração desta maneira? Para expulsar um demônio, para curar um enfermo, algo dessa natureza. Então Jesus quer nos encher de poder, do poder do Espírito Santo. Ele quer nos dar os dons do Espírito Santo. Ele quer nos abençoar para que nós realmente, verdadeiramente, sejamos a luz do mundo. Claro que primeiro o sal da terra, porque o sal é bem humilde, né? Não adianta você ir no mercado procurar sal na prateleira lá em cima, que você não vai achar. O sal você só vai encontrar na prateleira lá embaixo, e às vezes até mesmo no chão. Seja o sal da terra, mas a luz do mundo. Então quando você é a luz do mundo, a luz de Jesus está sobre você, você então, onde você chega, você alumia. Onde você colocar a sua mão, a planta do seu pé será abençoado em nome de Jesus. Porque Jesus, aleluia, ele disse o que na sua palavra? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ide fazer discípulos de todos. Aí diz: ó, isso que eu dou poder. Aqueles que creem em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões e não te causará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, ele reveste aquele que crê no seu nome, ele reveste de poder para fazer a obra de Deus. E às vezes você é um pastor, às vezes você é um cooperador, um obreiro, um presbítero, um diácono, e você está aí, ó. Deus vai começar a mandar, você vai ver. Deus vai começar a mandar ter você pessoas para poder ser curada em nome de Jesus. Pessoas para ser liberta dos demônios que a atormenta. Esteja preparado então. E que estejamos preparados sim, sempre, para em nome de Jesus, louvado seja Deus, fazer esta obra. Eu quero dizer para você uma coisa: se chegar alguém endemoniado agora perante você, um pai com um filho endemoniado, e falar assim: ora aqui que meu filho está endemoniado, você vai ter coragem? Você está preparado para isso? Outro dia eu estava em São Paulo, lá em São Paulo, e eu congregando lá na igreja reconhecida como igreja que ora para Deus libertar. E de repente, a moça endemoniou lá atrás do altar. Lá atrás do altar. E as irmãs estavam lá: sai em nome de Jesus, sai, não sai, sai, não sai. E aquele demônio não saiu, mas ficou quieto. A moça foi, depois de uma meia hora, a moça foi lá e sentou no banco e ficou quietinha. Quando foi na oração da fé, que os irmãos estavam orando para despedir, para ir embora para casa, todo mundo foi saindo e essa moça endemoniou já na porta, na saída.
Essa moça se oprimiu ali, o demônio manifestou nela, e aí os irmãos, 2 obreiros que ficou lá tentando expulsar esse espírito, e esse espírito não saía. E todos foram embora, só ficou o porteiro, mais o outro obreiro, e eu também já estava indo embora. Aí eu falei, não vou deixar esses irmãos aí sozinhos. Aí eu ajoelhei pela misericórdia de Deus. E coloquei então a mão sobre a cabeça daquela moça e ordenei que o diabo fosse embora em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que tem que ter fé, tem que acreditar no poder de Jesus, tem que estar em oração, tem que estar na palavra de Deus, tem que estar então preparado para isso. Jesus quer te preparar. Jesus quer te dar poder, virtude. Jesus quer te dar autoridade para fazer isso. Louvado seja Deus, para que essa pessoa seja liberta, porque quem está desta maneira vive sofrendo. Você sabe o que é ter um demônio na vida do ser humano? O ser humano, sem ter demônio nenhum na vida, ele já causa tanta coisa. Você imagina a pessoa ter um espírito imundo na vida dele, o que ele é capaz de fazer. Então eu quero dizer para você que tem espíritos imundos na sua vida, busque a Jesus, procure os homens de Deus, que ora, que jejum, que consagra, e você será liberto em nome de Jesus. Clame por Jesus. Jesus pode te libertar ainda hoje. Louvado seja Deus. Não desista, não se entregue. Você que tem alguém na família, você que vai assistir esse vídeo, que de repente você tem alguém na família que está oprimida, não deixe sofrer mais essa pessoa sofrer. Leva até onde Jesus está. Louvado seja Deus. Que Jesus vai dar a vitória. Louvado seja Deus. Jesus vai dar vitória. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. É um privilégio que você terá. Aleluia. Usar o nome de Jesus para fazer estas obras que Jesus te autorizou a fazer. Louvado seja Deus. Veja que Ele não mandou os anjos fazer. Ele mandou foi você fazer. Então você tem que fazer isso. É necessário fazer. Louvado seja Deus. Se você não clamar, as pedras clamarão. Se você não fazer, Deus vai levantar outro que vai fazer. E você vai arrepender depois de não ter feito. Aleluia. De ter usado o nome de Jesus que você tanto fala. Você fala tanto no nome de Jesus. Que Jesus é poder, que Jesus é forte, que Jesus é lindo, é maravilhoso, é cheiroso. Aleluia. Ele é mesmo. Louvado seja Deus. É a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Mas é necessário que você faça, aleluia, o querer de Deus. Foi o que o Senhor Deus falou para mim. Faça apenas o meu querer. Então faça o querer de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor te dá esta autoridade. O Senhor te reveste desta autoridade. Pregue a palavra de Deus com poder, aleluia. Porque quando você pregar a palavra de Deus com poder, a palavra de Deus pregada com poder, aleluia, louvado seja Deus. Os demônios têm que sair correndo. Louvado seja Deus. Então eu quero pedir a você nesta hora. Ora, jejuma, consagra. Ora também para que possamos estar unidos nesta fé. Neste canal, Deus vai fazer obras grandiosas. Eu vou orar aqui em nome de Jesus, para que Jesus venha curar, para que Jesus venha expulsar os males que assolam as pessoas. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Eu creio que eu posso viver o milagre, mas eu creio também que nós podemos realizar os milagres em nome de Jesus. É o que eu vou fazer aqui agora. Você tem uma causa difícil, tem uma doença incurável, tem alguém em depressão, agora é o momento. Esta palavra de Deus é para nos dar essa direção. Senhor Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, nesta hora, eu apresento em tuas mãos, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos, que estão, meu Deus, depressivos, que estão, meu Deus, com problema de saúde agora. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo uma angústia tão grande, uma ansiedade no coração, que está até, meu Deus, atacando até a garganta, a respiração, o coração tem disparado.
Meu Deus, agora eu apresento em tuas mãos. Meu Deus, que esses males venham sair, venha retirar da vida dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Onde tiver uma doença assolando as vidas agora, que vai acessar esse canal, em nome do Senhor, eles sejam libertos, transformados, redimidos, restaurados, purificados, em nome de Jesus. E que esse espírito mal que estiver na vida desta pessoa agora assolando, quando ouvir esta oração, esse mal não vai resistir e vai deixar a vida desta pessoa, porque eu creio no nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus. Todo espírito mal que estiver sobre a vida desta pessoa que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus eu ordeno, em nome de Jesus, que saia agora, que saia em nome de Jesus e não volta mais, e não entra mais nesta pessoa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero dizer para você, foi um prazer, um privilégio estar nesse momento falando neste canal. Louvado seja Deus. Joia, assista o canal, dê o like, comente. Louvado seja Deus. Futuramente teremos algumas novidades, então vamos juntos. Louvado seja Deus. Precisamos de 4.000 horas assistidas. É muita coisa. Para mim é até que impossível. Eu já lavei as minhas mãos. Mas para Deus tudo é possível. Brincadeira. Tudo é possível aos que creem. E eu creio. Louvado seja Deus, que Deus nos dará a vitória. Este canal será de grande bênção na sua vida e na minha vida. E eu creio que mais nas suas do que na minha. Deus vai fazer uma grande obra. Vamos vencer junto, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te livre, te proteja, te dê livramentos e te dê muita paz no coração. Você que está triste, se alegre. Jesus te visita agora e te enche de vitória. Minha vitória é a sua vitória, em nome de Jesus. Fica todos em paz e até logo mais, em nome de Jesus.